As dinâmicas em mudança da guerra na Ucrânia limitaram a capacidade de Moscou de gerir a região de Kaliningrado. Kaliningrado ficou quase totalmente dependente de rotas marítimas. Olhando para o mapa, a rota marítima entre Kaliningrado e São Petersburgo se estende por mais de 1.500 quilômetros, atravessando o Mar Báltico de ponta a ponta. Para Kaliningrado, esta longa ponte marítima através do Mar Báltico era a única conexão segura, e manter essa conexão para abastecer a população de 1 milhão de Kaliningrado exigia uma disciplina operacional séria. No entanto, agora todos os principais terminais desta ponte, os terminais portuários de Ust-Luga, Primorsk e São Petersburgo, foram atingidos por centenas de drones ucranianos durante a semana de 22 a 29 de março. Os terminais de petróleo em Ust-Luga foram incendiados. As operações de carregamento em Primorsk foram interrompidas, e as instalações da Novatek sofreram danos. E a disciplina operacional que sustentava a região desapareceu. Embora a Rússia esteja tentando estabelecer novas rotas marítimas pelo Mar do Norte ou pelo Mar Negro como alternativa, as distâncias são muito maiores, e a vigilância da OTAN coloca cada embarque em risco. A OTAN, no entanto, aproveitou essa fraqueza para intensificar seus exercícios no Báltico. A dissuasão militar do enclave está sendo questionada a esse ponto pela primeira vez. Intensificou seus exercícios na Lituânia e na Polônia. O corredor de Suwałki, a passagem estreita de 65 km de comprimento entre a Polônia e a Lituânia, sempre foi considerado o ponto mais vulnerável da OTAN. A Rússia tinha a capacidade de cortar os estados bálticos do resto da OTAN ao apertar este corredor a partir de Kaliningrado e Bielorrússia, e este cenário tem sido um pesadelo para os planejadores da OTAN há anos. Agora, com o potencial enfraquecimento de Kaliningrado, essa equação pode estar mudando. A parte ameaçadora também está sob ameaça. Embora o Ministério da Defesa russo tenha aumentado o reabastecimento aéreo, a capacidade continua limitada, e a ameaça de drones em São Petersburgo também está pressionando a ponte aérea. A região está atualmente à beira de uma séria armadilha logística. A Lituânia restringiu as passagens ferroviárias e rodoviárias, enquanto a Polônia apertou os controles de fronteira. À medida que as rotas terrestres se estreitam, todo o sistema portuário de São Petersburgo foi engolfado em chamas dentro de uma semana. A capacidade operacional foi perdida. Um caos massivo e pânico irromperam. Relatórios indicam uma ansiedade significativa entre os trabalhadores e funcionários do porto. Os empregados estão hesitantes em retornar às instalações enquanto os incêndios continuam, e as companhias de seguros estão declarando a área como uma zona de risco de guerra, aumentando os prêmios de 2 a 3 vezes. Ainda não está claro quando as operações normais do porto voltarão à plena capacidade, e essa situação deixou Kaliningrado em risco de perder sua última linha de abastecimento. O trânsito de carga estratégica, desde carvão até tecnologia, do qual a região depende, foi proibido. A logística, que antes era facilmente gerida por caminhões, de repente encontrou um obstáculo. Mas essa situação também carrega um risco paradoxal. Uma Rússia encurralada pode estar mais propensa a recorrer a movimentos provocativos em Suwałki, porque a possibilidade de abrir à força uma rota terrestre para reabastecer Kaliningrado pode estar em discussão em Moscou. A crise em Kaliningrado não é um incidente isolado. Ela pode afetar todo o equilíbrio de poder no Mar Báltico. O aumento do custo de vida e uma crescente sensação de incerteza sobre o futuro podem desencadear uma onda silenciosa de migração em direção ao continente ou para o exterior, particularmente entre a população jovem e educada. Ao contrário da crença popular, a rota alternativa não é o oeste, mas o leste. Devido às restrições de visto, mudar-se para a Europa é praticamente impossível, e 80% dos que deixam a região estão indo para o território continental russo. O restante está considerando opções sem necessidade de visto, como Turquia e Geórgia. De acordo com os dados da RBC Kaliningrado, a força de trabalho da região diminuiu em 23 mil pessoas apenas no terceiro trimestre de 2025. Mais de 70% dos que ficaram desempregados são mulheres de colarinho branco com mais de 40 anos que anteriormente trabalhavam em áreas como finanças ou gestão de escritório. O tempo para encontrar um emprego se estendeu para até 7 meses. Desenvolvimentos recentes podem tornar esta situação ainda mais desafiadora. Além disso, toda a infraestrutura militar do noroeste da Rússia também está sendo afetada. A situação é crítica para a frota do Báltico e operações navais. O complexo portuário de São Petersburgo servia como o principal centro de abastecimento para as forças navais da Rússia no Báltico. Combustível, peças de reposição, munição e rotações de pessoal para navios de guerra eram amplamente coordenados através desses portos. Os portos fora de serviço por semanas podem ter desacelerado as operações da frota, mas o dano não se limita aos portos.
Em 26 de março, drones ucranianos atacaram a refinaria de Kirishi. Isso não é apenas uma perda de exportações. As interrupções na produção de diesel e combustível de aviação impactam diretamente o fornecimento de combustível para as unidades militares russas. E talvez o ataque mais simbólico, no dia 25 de março, o quebra-gelo de patrulha Purga, que estava em doca seca no estaleiro de Vyborg, foi alvo. O Purga não é um navio comum. É uma plataforma militar híbrida equipada com artilharia e capaz de transportar contêineres de mísseis Kalibr ou Uran. Estava sendo preparado para a guarda costeira do Serviço Federal de Segurança da Rússia. A construção e reparação de navios desta classe levam anos. A desativação do Purga em doca seca é vista como um golpe direto nas ambições da Rússia de controlar suas fronteiras árticas e bálticas. O domínio naval da Rússia no Báltico já havia sido severamente erodido pela onda de expansão da OTAN. A adesão da Suécia e da Finlândia à aliança, o aumento militar da Suécia na ilha de Gotland e a fronteira de 1.340 quilômetros da Finlândia com a Rússia transformaram efetivamente o Báltico em um lago da OTAN. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a região do Báltico deixou de ser um refúgio seguro para a Rússia e tornou-se uma zona de alto risco. Com a adição da crise portuária, a Rússia está sendo empurrada para águas cada vez mais rasas neste lago. A dimensão ártica é menos discutida, mas talvez a área mais crítica estrategicamente. A Península de Kola é o centro do arsenal nuclear da Rússia e da Frota do Norte. 32 navios de guerra e mais de 33 submarinos ativos estão estacionados aqui. A Frota do Norte também forma o componente marítimo da dissuasão nuclear estratégica da Rússia. Submarinos de mísseis balísticos da classe Borei operam a partir daqui. Enquanto a cadeia de suprimentos para esta estrutura maciça passa em grande parte por Murmansk, os portos de São Petersburgo são uma parte crítica da rede logística geral. Peças de reposição, componentes eletrônicos, transferências de pessoal especializado e materiais para reparo de navios eram coordenados através de São Petersburgo. Mas o verdadeiro foco estratégico está na linha de produção de quebra-gelos. Os quebra-gelos nucleares da Rússia são construídos no estaleiro báltico em São Petersburgo. Em novembro de 2025, Putin colocou pessoalmente a quilha para o novo quebra-gelo nuclear chamado Stalingrado neste estaleiro. A Rússia atualmente tem 7 quebra-gelos nucleares, e mais 4 estão em construção neste estaleiro. Ataques de drones ameaçando estaleiros na região de São Petersburgo colocam diretamente em risco a linha de produção de quebra-gelos da Rússia. Em um momento em que os Estados Unidos têm apenas um quebra-gelo, a frota de 48 quebra-gelos da Rússia representa uma vantagem estratégica significativa, mas o centro de produção dessa vantagem está agora ao alcance de drones. Em termos de forças terrestres, a posição da Rússia no Ártico já havia enfraquecido. Unidades árticas de elite, como a 8ª Siyum-Zitemir, a Brigada de Fuzileiros Motorizados do Ártico, foram deslocadas para a frente ucraniana e sofreram pesadas perdas. De acordo com uma análise do USNI, a vantagem das forças terrestres árticas da Rússia está fundamentalmente erodida. Reconstruir essas unidades levará anos, e com a adição da crise logística de São Petersburgo, a cadeia de suprimentos no Ártico também pode estar sob pressão. Historicamente, a Frota do Norte podia receber reforços da Frota do Báltico através de vias navegáveis interiores. Pequenos navios de guerra e corvetas de mísseis eram transferidos para a Frota do Norte por esses canais. Mas o caos na região de São Petersburgo pode também estar pressionando essa capacidade de reforço das vias navegáveis interiores. Enquanto os navios no Báltico estão ocupados com seus próprios problemas, não há mais o luxo de enviar reforços para o Ártico. No setor energético, a Rússia havia planejado transferir seus terminais de exportação para o Ártico como uma medida estratégica contra as restrições de segurança dos mares Báltico e Negro. Os embarques de GNL e petróleo bruto pela rota do Mar do Norte eram centrais para este plano. No entanto, o ataque ao terminal da Novatek nos portos do Báltico e a interrupção logística geral, que está desacelerando a cadeia de suprimentos para projetos no Ártico, estão colocando essa estratégia em questão. Além disso, o status de Kaliningrado como uma ilha energética representa um problema sério. A rede elétrica da região já havia se tornado frágil após sua desconexão do sistema Brel em 2025. Os suprimentos de petróleo e gás natural dependiam em grande parte das rotas de ferry do Báltico. Agora que essas rotas chegaram ao ponto de paralisação, a segurança energética de Kaliningrado está sob dupla pressão. O pequeno terminal de gás natural de Kaliningrado opera com capacidade limitada, mas não consegue atender totalmente a demanda. O risco de esgotamento dos estoques de combustível está causando ansiedade entre os moradores locais. Essa vulnerabilidade energética está transformando Kaliningrado em um ponto vulnerável para a Rússia.
Essa pressão sobre a vida civil também tem uma dimensão militar, e a situação pode se tornar ainda mais alarmante para o Kremlin. As interrupções nos serviços de ferry estão complicando a transferência de munição, combustível e pessoal. À medida que o isolamento logístico de Kaliningrado se aprofunda, a dissuasão militar da região está diminuindo. A Rússia vinha usando Kaliningrado como principal centro para sua estratégia de negação de acesso e negação de área no Báltico. Mísseis Iskander, baterias S-400 e a frota do Báltico operavam a partir daqui. Esses sistemas restringiam severamente a liberdade operacional da OTAN do Báltico. Mas quando as linhas de abastecimento são interrompidas, a vida útil operacional desses sistemas é limitada. Mesmo que mísseis sejam disparados, substituições não podem chegar. E mesmo que radares estejam operacionais, peças de reposição podem não estar disponíveis nas condições atuais. A guarnição de Kaliningrado pode ser forçada a adotar uma postura orientada para a defesa, o que enfraquece a estratégia de negação de acesso da Rússia na região do Báltico. Embora o Kremlin planeje enviar tropas adicionais para a região, atrasos logísticos parecem ter atrasado esses planos. Em primeiro lugar, os mercados de energia. West Luga e Primorsk eram os principais portos de exportação de petróleo da Rússia no noroeste. 1,7 a 2 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos eram enviados de lá diariamente. As receitas da frota sombra de Putin sofreram um grande golpe, pois 40% das exportações foram temporariamente interrompidas. Uma perda semanal de receita superior a $1 bilhão poderia impactar negativamente a produção de munição, os salários do pessoal militar e a logística na frente ucraniana. No momento em que a Rússia já está tentando capitalizar o caos nos mercados globais de energia causado pelo conflito no Irã para aumentar os preços do petróleo, o fechamento de sua própria porta de exportação cria uma situação irônica. O choque inicial desse risco está atingindo o bolso da região. Uma queda de 40% nas exportações de petróleo pode ter reduzido o apoio orçamentário do enclave, e perdas de receita superiores a $1 bilhão por semana estão afetando diretamente os fundos federais destinados a Kaliningrado. Por enquanto, cenários como prateleiras de lojas completamente vazias não estão se desenrolando. Os estoques de alimentos básicos parecem suficientes por enquanto, mas o verdadeiro perigo está em outro lugar. Atrasos em fertilizantes e insumos agrícolas estão criando uma pressão crescente nos preços dos produtos locais, enquanto a variedade de bens importados está diminuindo e os preços de frutas e vegetais estão subindo. Enquanto os salários líquidos médios na região giram em torno de 65 mil rublos, o custo de vida mensal para uma única pessoa, excluindo o aluguel, atingiu 58 mil rublos. A pressão tripla da inflação, dos custos logísticos e das sanções está corroendo os orçamentos familiares. Aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo em Kaliningrado estão enfrentando uma incerteza séria. Tanto o trecho báltico quanto o ártico das exportações de energia da Rússia estão sob pressão simultaneamente. Essa dupla pressão está desafiando seriamente a estratégia de rota alternativa de Moscou. Kaliningrado era uma base de projeção de poder. Agora corre o risco de se tornar um fardo logístico. As fronteiras terrestres estão fechadas, as rotas marítimas estão paralisadas e a capacidade de reabastecimento aéreo é insuficiente. O domínio da Rússia no Báltico, sua cadeia de suprimentos no Ártico e o financiamento de sua economia de guerra estão todos sob pressão ao mesmo tempo. Drones que custam apenas alguns milhares de dólares podem ter abalado os próprios alicerces da estratégia noroeste da Rússia. São Petersburgo está em chamas. Kaliningrado está sufocando. E a menos que essa equação mude, a espinha dorsal estratégica de Moscou, que se estende do Báltico ao Ártico, pode estar se erodindo um pouco mais a cada dia. Vamos fazer uma pausa muito curta em nossa análise para um anúncio muito importante. Caros telespectadores, a página do Facebook que vocês veem na tela agora com 54 mil seguidores é completamente falsa. Iniciamos processos legais contra esta página pirata, que tem roubado e publicado nossos meses de trabalho árduo, nosso arquivo e todos os nossos vídeos. No entanto, agora precisamos da sua ajuda. Pedimos que pause o vídeo e clique no link Reportar página falsa que fornecemos na descrição abaixo. Na página que se abre, você pode nos ajudar a parar esse roubo selecionando as opções de propriedade intelectual. A única página oficial do Facebook que temos é a que você vê na tela agora. Os espectadores assistindo na televisão podem acessar nossa página real escaneando o código QR na tela com seus telefones. Os espectadores assistindo em seus telefones podem acessar nossa página real clicando no link oficial na seção sobre do nosso canal. Obrigado por nos apoiar nesta causa justa e por nos apoiar seguindo nossa página oficial. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.